Nessa aula vamos falar sobre potenciação de números naturais, ok? Antes de tratar do assunto potência, vamos observar aquele exemplo ali, tá? No exemplo da letra A, a gente tem uma multiplicação de dois fatores iguais a 3, certo? E aí temos 3 vezes 3 e a gente sabe que 3 vezes 3 é igual a 9, ok? Agora, uma forma de você abreviar, uma maneira de você abreviar uma multiplicação em que seus fatores são iguais é você escrever na forma que a gente chama de potência, certo? Que seria o seguinte: quando você está multiplicando fatores iguais, ok? Quando você está multiplicando fatores iguais, uma maneira que você pode usar para abreviar isso é escrever o fator, aí acima dele você escreve a quantidade de fatores que você está utilizando, assim. Então, note que aqui embaixo eu repeti o fator, que é a multiplicação é de fatores iguais a 3. Então, o valor de cada fator eu coloquei ali. E acima dele, eu coloquei a quantidade de fatores. Aí a gente diz que isso aqui é uma potência, ok? E que se leu da seguinte maneira: 3 elevado a 2, ok? Então, 3 vezes 3, a gente pode escrever como sendo 3 elevado a 2. E quando o expoente é 2, a gente chama o de quadrado. Então, a gente pode ler também 3 elevado ao quadrado, certo? Essa nomenclatura, esse linguajar, a gente vai acostumando com o tempo, ok? Mas o que é que a gente entende como potência? A gente entende como potência o seguinte: uma maneira de abreviar, né, pelo menos agora de início, nos números naturais, como sendo uma maneira de abreviar uma multiplicação de fatores iguais, certo? Então, ao invés de escrever 3 vezes 3, a gente escreve 3 elevado a 2. E aí, observe que 3 vezes 3 na linha de cima, a gente viu que dá 9. Então, isso significa o quê? Dessas duas linhas, a gente vai concluir o seguinte, que o 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado, né? Isso é igual a 9, ok? Então, você tem essa potência, 3 elevado a 2, e aqui está dito que o resultado é 9. Por quê? Porque 3 elevado a 2 é uma forma de abreviar 3 vezes 3, e 3 vezes 3 a gente sabe que dá 9. Por isso eu igualei. 3 elevado a 2 é igual a 9. Aí esse número que aparece aqui embaixo, na potência, a gente chama esse número de base. O número que aparece aqui em cima a gente chama de expoente e o resultado a gente chama de potência, certo? Então, aqui embaixo eu tenho a base, em cima o expoente e o resultado a gente denomina de potência. Então, vamos escrever essa nomenclatura. Então, se eu estou diante de 3 elevado a 2, a gente sabe que o resultado de 3 elevado a 2 é igual a 9. E aí a nomenclatura que está por trás disso o 3, ele é chamado de base da potência, certo? O 3 é chamado de base da potência. O númerozinho que aparece logo acima da base, a gente denomina de expoente. E o resultado da potência a gente chama o resultado de potência. Ok? Que é, no caso, 9, ele é resultado do 3 elevado ao quadrado, certo? Mas aí não esquecer que nesse primeiro momento, uma potência em que o expoente é um número natural maior do que 1, certo? A gente vai ver o que é que acontece quando o expoente for 1 ou 0. Mas se o expoente ele é um número natural maior do que 1, então a potência ela nada mais é
do que uma forma de você simplificar uma multiplicação com vários fatores iguais. Pelo menos nesse momento em que o expoente é um número natural, a gente pode pensar dessa maneira, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Aqui na letra B a gente tem o quê? Tem 2 vezes 2 vezes 2. Se eu executar essa multiplicação, né, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 dá igual a 8. Então o resultado daquela multiplicação é igual a 8. Por outro lado, uma multiplicação de fatores iguais, a gente tem como abreviar isso usando potência. A gente pega um dos fatores e eleva, ou seja, coloca como expoente a quantidade de fatores que você tem. Você tem ali 3 fatores iguais a 2. Então, a quantidade de fatores eu coloco como expoente. Aí eu vou ler isso aqui, 2 elevado a 3, ou 2 elevado à terceira, ou 2 elevado ao cubo. Quando o expoente é 2, você pode ler elevado ao quadrado. E quando o expoente é 3, você pode ler elevado ao cubo, ok? Então ali eu tenho 2 elevado à terceira. Ora, dessas duas igualdades, a gente vai concluir o quê? Dessas duas igualdades, como embaixo é a mesma multiplicação que está na linha de cima e o resultado da multiplicação da linha de cima foi 8, a gente conclui o quê? Que o 2 elevado a 3 é igual a 8, ok? Então o resultado da potência 2 elevado à terceira, ou 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, é igual a 8. Esse 2 a gente viu que é chamado de base, o número lá em cima é chamado de expoente, e o resultado é chamado de potência, ok? Próximo exemplo. Aí agora, a partir do exemplo C, a gente já não tem mais multiplicação, a gente já tem a potência para a gente resolver, já para pôr o resultado da potência. Mas aí, como a gente está no início, né, vamos fazer os detalhes disso. Ora, 4 elevado à terceira, ou 4 elevado ao cubo, ou 4 elevado a 3. O 4 elevado a 3, o que é? É uma forma de você abreviar uma multiplicação de fatores iguais a 4. Lembrem que a base da potência é os fatores que aparecem lá na multiplicação, certo? E o expoente é simplesmente a quantidade de fatores. Então, quando eu estou diante de 4 elevado a 3, 4 elevado a 3 é uma forma de abreviar uma multiplicação de fatores 4, certo? Só que a quantidade de fatores que a gente vai usar na multiplicação é igual a 3, que o expoente ele determina exatamente isso. Isso quando a potência tiver expoente natural, ok? Então, fazendo as contas dessa multiplicação, a gente vai ter o quê? 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 vai dar 64. Então, a gente vai dizer que 4 elevado à terceira dá como resultado 64, ok? Então, a potência que tem como base o 4 e o expoente é 3, o resultado dela é 64. Exemplo D, 5 elevado à quarta. Aí vamos ver 5 elevado à quarta, quanto é que vai dar, né? Mas aí o 5 elevado à quarta, o que é? É a abreviação dessa multiplicação aqui, ó. Uma multiplicação de fatores iguais a 5, em que a quantidade de fatores iguais a 5 é determinada pelo expoente, o expoente sendo natural, é claro. Aí, como o expoente é 4, tem 4 fatores iguais a 5, que se você multiplicar, vai dar 625. Conclusão, a potência 5 elevado a 4, ou 5 elevado à quarta potência, vai dar como resultado 625. Exemplo E,
10 elevado ao quadrado. Aí observe que 10 ao quadrado, como o expoente é natural, é uma forma de abreviar uma multiplicação de fatores iguais a 10. A quantidade de fatores é 2 porque o expoente é 2. E multiplicando 10 vezes 10, isso é igual a 100. Então a conclusão é que 10 elevado a 2 ou 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Ok? Exemplo F, temos aí 10 elevado à terceira. Aí o 10 elevado à terceira, ou 10 elevado ao cubo, ou 10 elevado a 3. Isso é uma forma de abreviar o quê? 10 elevado à terceira é uma forma de abreviar essa multiplicação aqui, ó, que possui 3 fatores iguais a 10. Aí 10 vezes 10 dá 100, vezes 10, isso dá igual a 1000. Então 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Ok? Exemplo G, a gente tem 10 elevado à quarta. Aí 10 elevado à quarta, no caso, quando eu olho para 10 elevado à quarta, isso é a abreviação do quê? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ok? E aí 10 vezes 10 é 100, vezes 10 dá 1000, vezes 10, isso vai dar 10.000. Aí 10 à quarta, a gente diz que vale 10.000. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe sobre essas potências que eu acabei de resolver, essas que têm base 10 em particular. Observe que, vamos voltar aqui para a primeira potência de 10 que apareceu, que foi o 10 elevado ao quadrado, ok? A gente resolveu aí fazendo os detalhes, mas observe o seguinte: uma potência de 10, o resultado dela sempre vai ser o número 1 seguido de zeros, ok? Repetindo, o resultado de uma potência de 10 é o número 1 seguido de zeros. Se eu sei disso, eu não preciso estar toda hora fazendo essa conta. Quando for 10 elevado a um expoente natural, eu sei que o resultado vai começar pelo número 1. Aí eu coloco 1 lá como algarismo. Agora, a quantidade de zeros que vão aparecer depois do 1, e vai ser sempre zero, a quantidade de zeros, note que coincide com o valor do expoente. Como o expoente é 2, aparecem 2 zeros. Então, 10 ao quadrado é o 1 seguido de 2 zeros. Observe o que é que aconteceu com 10 à terceira. Apareceu lá o 1, e como o expoente é 3, apareceram 3 zeros, ou seja, é o 1 seguido de 3 zeros. Observe o 10 à quarta, está lá o algarismo 1 seguido de 4 zeros, porque o expoente é 4. Então, conclusão, sempre que eu quiser pegar o 10 e elevar um expoente natural maior ou igual que 2, o que é que acontece? O resultado vai ser 1 seguido de uma quantidade de zeros, que é igual ao expoente lá da potência, certo? No caso ali eu tenho 4 como expoente, por isso que aparece 4 zeros aqui no resultado. Ou seja, eu não preciso fazer os detalhes das contas. Isso quando for uma potência de base 10 e o expoente for um número que? Natural, ok? Continuando com os exemplos. Agora, nós temos aí alguns exemplos, tá certo? Que eles são bem particulares, tá? Na letra H, a gente tem o quê? A gente tem uma potência em que o expoente é 1. Até o presente momento, a gente não resolveu nenhuma potência que o expoente seja 1. Ora, mas aquele 1 ali, ele indica a quantidade de fatores iguais a 5 que eu vou usar na multiplicação. Então, se eu pensar dessa maneira, eu só vou usar um fator 5. Ou seja, o resultado vai dar sempre o 5, ok? Então, a conclusão é que quando o expoente de uma potência é igual a 1, o resultado é a própria base, certo? Quando o resultado de uma potência
ou melhor dizendo, quando o expoente de uma potência for igual a 1, o resultado é a própria base. Então, 5 elevado a 1 dá 5. Agora aqui, veja, a gente tem 1 elevado à terceira. Aí, se eu for usar aquela ideia que 1 elevado à terceira está abreviando uma multiplicação de fatores iguais a 1, em que a quantidade de fatores iguais a 1 é determinada pelo expoente, então eu estou multiplicando 1 vezes 1 vezes 1. Só que a multiplicação de vários fatores iguais a 1, o resultado é 1. Conclusão, 1 elevado a 3 vai ser igual a 1. Aí o que a gente deve guardar desse resultado é que quando a base da potência for 1, o resultado é sempre igual a 1. Ok? A letra H, se o expoente for 1, o resultado é a própria base. E a letra I, se a base da potência é 1, o resultado sempre vai ser 1. Agora, a letra J, a gente tem uma potência de base 0 e o expoente é um número natural, ok? Aí, se a gente usar a ideia lá que 0 elevado à quarta, isso é uma simplificação dessa multiplicação aqui, certo? De 4 fatores iguais a 0. Ora, se eu multiplico vários zeros, o resultado disso é igual a 0, ok? Então, conclusão, se eu tenho uma potência que a base é 0 e o expoente é um número natural, o resultado é sempre igual a 0, ok? Então, isso são casos particulares que você pode responder de imediato. Toda potência que o expoente é 1, o resultado é a própria base. Toda potência que a base é igual a 1, o resultado é igual a 1. E toda potência de base 0 e expoente natural, diferente de 0, certo? Porque 0 elevado a 0, a gente vai ver que é um símbolo de indeterminação. Mas se a base é 0 e o expoente é um número natural não nulo, o resultado vai ser sempre igual a 0, ok? Vamos observar outros casos particulares. Aqui apareceu o 0 elevado a 0, certo? O 0 elevado a 0, ele é um símbolo de indeterminação, ok? 0 elevado a 0 é um símbolo de indeterminação. Isso não se resolve, ok? E a letra L, 3 elevado a 0, e a letra M, 5 elevado a 0, também é um caso que nunca apareceu para a gente, né? Que é quando o expoente ele é 0. Se o expoente for 0 e a base não for, porque veja, quando o expoente é 0 e a base é 0, eu estou dizendo que é um símbolo de indeterminação. Agora, se o expoente é 0 e a base ela é diferente de 0, o resultado disso é sempre igual a 1, ok? Então, 3 elevado a 0 é igual a 1. Aí a gente costuma dizer o seguinte, que todo número diferente de 0 elevado a 0 dá como resultado 1. Então, 5 elevado a 0 também vai ser igual a 1. Agora tem que ser todo número diferente de 0, ok? Porque se eu digo todo número, aí eu incluo aquele caso lá de cima, que ele é indeterminado. Então, todo número diferente de 0 elevado a 0 dá igual a 1. A gente pode colocar isso como uma observação aqui, certo? Se você tem um número A elevado a 0, isso aqui vai dar sempre 1, desde que o A seja diferente de 0. Aí, com isso, eu estou dizendo que todo número diferente de 0, quando você eleva a 0, dá igual a 1. Aí, deixa eu destacar essa observação, tá? Que ela é bastante útil. Sempre que aparecer 0 no expoente e a base não for 0, o resultado da potência é igual a 1. Na próxima aula, a gente vai aprender as propriedades de potência, certo? Essas propriedades, elas servem para você simplificar certas contas envolvendo a potenciação.
Aí quando eu estiver ensinando essas propriedades, eu vou provar porque todo número diferente de zero, quando você eleva a zero, dá igual a 1. Porque pelo que eu fiz no exemplo L e M, né, eu apenas disse para você que todo número diferente de zero elevado a zero dá 1. E isso não foi provado, certo? Mas aí quando eu fizer as propriedades, eu faço essa demonstração, ok?